Bom dia, meus queridos, meu querido casal. E aí, como que foi sua segunda-feira? Um excelente primeiro dia da semana. Como é que foi? Diz nos comentários aí o que você espera desta terça-feira. Bom dia. A minha segunda foi maravilhosa. Será? Foi. Depende do ponto de vista. Foi com muitas emoções. Isso aí. Revelações, verdades. Foi maravilhosa. Tá bom, dormiu bem? Muito. Igual uma princesa, minha cara inchada. Queria nem acordar agora. Dormir você dorme bem, agora acordar que é o problema. Queria mimir mais um pouquinho. Mas responsabilidade é responsabilidade. Compromisso é compromisso. Então vamos para a dica de hoje. Antes da gente fazer a nossa reflexão diária, nossa reflexão de hoje, terça-feira, dia 4 de junho, deixa seu like, tá? Segue o nosso perfil se você não segue ainda, comenta, compartilha com os amiguinhos, com as amiguinhas, e todos os dias, às 6 horas da manhã, estaremos por aqui. Às vezes não é 6, é um pouquinho mais. 6h05, 6h10. Mas estamos aqui. 6 horas nós estamos aqui, tá? Se atrasar um pouquinho, a Patrícia está se arrumando. Tenham paciência com ela. Ou a Patrícia está acordando, né? Então, tá? Faz esse favor e assim que acabar a live aqui, você vai na nossa bio, que tem 4 links para você clicar lá e fazer parte um pouquinho da nossa vida, daquilo que a gente partilha, compartilha, daquilo que a gente vive e quer ajudar os casais. Então, quer ler? Vamos. Encontre paz em seu relacionamento ao aceitar a imperfeição mútua. É isso, é um pouquinho da continuação do que a gente falou ontem, né? Querer controlar o que não tem controle, a gente acaba perdendo tempo, foco, energia, a gente acaba se estressando. E querer a perfeição de quem não é perfeito é chover no molhado, é andar para trás, é querer realmente se estressar, perder tempo com isso, porque quem nesse mundo é perfeito? E sabe o que eu acho interessante? É que assim, que a gente não se vê imperfeito. Todo mundo se vê perfeito. Assim, você se vê fazendo as coisas que você acredita que seja certo. Você se vê agindo de forma que você acha que esteja certo. Você vê falando coisas que você acha que você está com a razão. Então, ao seu ponto de vista, você é perfeito. Você não é perfeito. Você está fazendo as coisas que você acha coerente. E a gente acha que isso dá o direito de cobrar a perfeição do outro. Exatamente. E nem sempre a perfeição do outro, ao nosso ver, é... Assim, como é que eu vou explicar? Eu tô com a fala na cabeça, mas não consigo colocar pra fora. É a hora do dia. Tipo assim, se eu te vejo diferente de mim, teoricamente, consequentemente, já te vejo imperfeito. Porque você não está dentro da minha linha de raciocínio. Então, bem ou mal, já vejo imperfeições em você ali. E, às vezes, ou, sei lá, a imperfeita pior sou eu, mas pelo fato de eu me ver diferente de você, eu te acho imperfeito e me acho perfeita. Mas o sofrimento tá no não, como diz a frase, não aceitar essa imperfeição e querer que o outro seja perfeito no seu molde. Mas às vezes o outro não sabe. Ele vai aceitar o que se ele não percebe? Não, você aceitar que o outro é imperfeito. Você aceitar que o outro é imperfeito e não querer cobrar a perfeição do outro. Porque às vezes a perfeição que você acha é na sua visão, é no seu molde. Ou seja, você quer mudar o outro aquilo que você acha perfeito.
E não é, nunca vai ser. Mas todo mundo é assim. Todo mundo quer que o outro faça o que a gente acha que é certo, Então, ou o que a gente gosta. Mas aceitar que o outro é diferente e que o outro, mesmo que o outro aceite também que errou, né? Ou seja, não seja só uma atitude ou um pensamento, sentimento seu, entendeu? Então, eu aceitar... Por isso que eu tô falando da imperfeição mútua. Porque pra poder a gente aceitar, é que eu tô falando, voltando ao assunto, pra gente aceitar a imperfeição mútua, a gente tem que entender dentro da cabeça da gente, tem que estar bem nítido o que seria a imperfeição. A gente nem sabe, na realidade, entra muito no que a gente falou, é imperfeição. Entra muito no que a gente falou de ontem sobre controle. Eu não tenho controle da maneira que você pensa, da maneira que você sente e até da maneira que você age. Eu não tenho controle disso. Então, eu aceitar que você é diferente de mim e que você vai cometer erros e que eu também vou cometer erros, essa aceitação mútua é muito importante para a paz do relacionamento. Porque imagina, se a todo momento eu ficar apontando a sua imperfeição, na minha visão, às vezes o que você está fazendo é certo para você, ninguém vai ter paz. Nenhum relacionamento vai ter paz. Né? Eu só ficar apontando, pô, mas você fez isso, você deixou de fazer isso. Pô, você fez isso assim, você fez isso assado. Mas às vezes naquele momento você achou que era certo. Não é? Então, a aceitação da imperfeição, ambos os lados, é uma grande via para a paz, para o não conflito, para a não confusão. Né? Então, quanto mais rápido a gente aceita que o outro é imperfeito e passa a olhar o copo meio cheio sempre, ou seja, eu tenho que olhar a sua qualidade, não a imperfeição. As suas características boas, não a imperfeição. Porque se eu olho só a imperfeição, não tem paz. Se eu passo a olhar o seu copo meio cheio, ou seja, olhar só, poxa, ainda tem água, que bom. Ou seja, poxa, a Patrícia tem coisas boas. Para que eu vou ficar olhando as coisas ruins? É claro que a gente, não sei se a gente é nato nosso, ou a gente aprende isso desde pequeno, a olhar os defeitos e apontar os defeitos e querer que o outro se molde ao nosso molde. Bonito ponto de vista. Não é isso? Eu não tenho que querer... É igual, sabe aquele moldezinho que as crianças brincam na areia da praia e aí coloca areia, ela fica exatamente conforme o molde? Nós não somos areia. A gente nunca, talvez conscientemente, a gente se adapte. Não é isso? Não tem o ajuste. Ajustado. A gente se ajuste. Conscientemente, aí não há sofrimento. Agora, se é forçado, aí há sofrimento, porque a gente foge da nossa essência. É aí que tá, todo o ajuste é inconsciente. Todo ajuste é inconsciente. Sim, mas há o ajuste consciente. Não ou seja, não tem ajuste consciente. Porque assim, ó, poxa, eu tenho essa atitude que, além da Patrícia não achar legal, poxa, realmente eu também acho que não é legal, mas como a gente já cansou de falar, que quando há traumas, a gente repete atitudes, emoções por conta dos traumas e não por conta que a gente acha certo, enfim. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Por que eu falo dessa questão do ajuste? Porque se o ajuste, falando agora na questão de fatores de comportamento, se o ajuste não fosse uma coisa sofrida, a gente não trabalharia de uma forma para que o ajuste não ficasse tão diferente e tentasse fazer o máximo para a pessoa voltar à essência dela. Por isso que eu te falo que o ajuste, ele é inconsciente. Porque se eu sei que eu tenho que me comportar de tal forma
para eu estar naquele meio, falando agora de trabalho, vamos mudar um pouco de relacionamento para não ficar muito pesado. Que eu tenho que me ajustar para me encaixar naquele meio, aquilo é sofrido e inconsciente. Eu não percebo que eu estou sofrendo. Mas a minha cabeça sabe que se eu não agir de uma forma com que eu seja aceita ali dentro, que eu seja vista de forma igual com a equipe, eu, consequentemente, estarei segregada daquela situação. Então, para eu estar inclusa dentro de um processo, eu tenho que me ajustar. E esse ajuste acontece na cabeça da gente inconscientemente. Isso acontece muito com pessoas que passam por uma fase, depois a gente até pode entrar mais nesse assunto, por uma fase do crescimento, né, da infância, em que o trauma é tanto que a pessoa, por mais que saiba que está em relacionamentos tóxicos, ela mantém, ela faz de tudo para se adaptar àquela pessoa que a maltrata, ou seja, ela está se moldando ao molde do outro, para ela não ficar sozinha. Porque ela se sente, lá atrás ela se sentiu abandonada e ela precisa ter alguém ao lado, ela não consegue viver a solitude dela. Trabalhar a carência. Tem pessoas que são totalmente dependentes da outra. Isso é trauma. Uhum. Alguma situação da infância dela que ela passou e ela não consegue lidar com isso. Então ela, a todo momento, não só o relacionamento a dois, mas também no trabalho, com a mãe, com o pai, ela está sempre se moldando ao molde do outro. Então, e você acha que se esse ajuste fosse consciente, essa pessoa não surtaria? Não, dessa maneira não é consciente. Mas o que eu quis dizer do consciente é um erro que você tem, que você sabe que é um erro e que você quer ajustar esse erro para viver melhor com o seu parceiro, com a sua parceira ou no seu trabalho. Mas isso é 10%. 90% é inconsciente. Sim, claro. Porque senão seria até injusto com a pessoa. Porque ela surtaria. Ela ia se sentir como? Tipo assim, nossa, eu tenho que me ajustar 24 horas no mundo, no tempo, para poder eu estar inserida nessa terra. A pessoa ia surtar. Então, e aí também, podemos acrescentar nessa frase, então, que a gente deve aceitar a imperfeição, mas a gente deve aceitar principalmente a essência do outro, o comportamento essencial do outro, porque a imperfeição vem daí. Exatamente. Né? A gente aceitar que nós somos seres imperfeitos, que perfeito é só Deus, aí já é outra história. Aí fica muito mais fácil você entender o porquê a Patrícia fez tal atitude, porque eu fiz tal atitude, porque ela foi ignorante, porque eu fui grosso. Porque é a essência e também... Cada um tem a sua verdade, eu sempre falo a questão da empatia. E cada um tem a sua verdade, eu penso diferente de você. Então, no meu ponto de vista, eu tô certa por isso e isso. No seu ponto de vista, você está certo por isso e isso. Então, eu aceitando que você é um ser imperfeito, que eu sou uma pessoa imperfeita e que a gente tem que se ajustar para não virar um trauma, para não virar um conflito, não virar uma guerra, aí o negócio começa a ficar mais leve. Mas o ajuste, ele começa a vir, o ajuste ele vem inconsciente. Porque se eu sei que eu vou te chatear, lá no fundinho do meu cérebro, ele fala assim, cara, segura um pouco, né? Caga, sabe? Melhor ter paz do que ter razão. A gente acaba incutindo essa frase dentro da gente. É verdade. E a gente vai vivendo assim. Isso é um ajuste. É um ajuste inconsciente. Esse é um dos segredos do relacionamento, né? E graças a Deus o nosso cérebro é inteligente pra isso. Caraca, 15 minutos. Bora acabar? Hoje foi demais. Minha gente, quando o assunto vai embora... Não, e quando é o nosso assunto, quando é a nossa área, a gente o desenvolve. Mas na verdade a gente entra na nossa área porque é onde a gente tem mais conhecimento. Mas enfim, é isso aí. Então aceite a imperfeição de quem você ama, porque você também é imperfeito. Isso aí. Então fica com Deus. Uma grande terça-feira para vocês. Um beijo no seu coração. Até mais. Fumo.